Isso já é uma prece, né? Depois eu passo para ele. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. Mais uma noite, né? De muita... Com essa música, o ambiente já está repleto de luz, com certeza, de muita paz. E queria agradecer você ter vindo à nossa casa. É um grande prazer e com esse tema, né? Vamos conversar sobre a prece, que eu acho fantástico, né? A gente muitas vezes não sabe fazer uma prece, né? Então, a gente não sabe pedir, com certeza. A gente agradece muito pouco. Então, vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho do que o Roberto tem para falar para a gente hoje. Primeiro, eu queria agradecer às pessoas que estão vindo pela primeira vez. É um grande prazer, imenso, inenarrável, uma alegria praticamente de mãe, assim. Não vou me estender, senão não falo. Enfim. Queria agradecer às pessoas que estão nos assistindo e pedir que a todos, então, vamos entrar em sintonia com Deus, né, que é nosso Pai, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai de amor, de bondade,
agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo o dia de hoje, mais um dia que nos foi dado, para tentar ser melhor um pouquinho do que fomos ontem. E também ao nosso Mestre Jesus, aquele que nos acompanha, que nos ampara, que nos dá a mão e nos levanta muitas vezes sem que a gente perceba, né? Como aquele irmão mais velho que cuida da gente. Está sempre à frente desse barco todo, desse mundo, cuidando de nós, com zelo e amor de irmão mais velho mesmo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos ajude a entender, que intua o Roberto nessa palestra maravilhosa sobre a prece, e que nos ajude a entender a sua mensagem e, principalmente, que coloquemos em prática. Desejo que bênçãos sejam dadas a todos aqui e às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada. Que assim seja. Vamos ter que colocar esse microfone. Onde? Aqui mesmo? Ele vai tocar de novo. Ah, tá. Só primeiro aqui. Vou ver se tá. Fica à vontade. Tá bom. Bem, primeiramente, eu quero agradecer o convite que a nós foi feito para estarmos aqui pela primeira vez. Temos acompanhado, vez ou outra, através da internet, companheiros nossos que por aqui passaram, né, e vem passando. Então é sempre uma honra podermos estar aqui para falar em nome da doutrina. Pedimos também a permissão aos mentores desse grupo, dessa casa, para que possamos estar aqui a partir desse instante, falando em nome da doutrina espírita. Então, o tema hoje é a respeito da prece. Algumas considerações a respeito da oração. E eu gostaria de iniciar esse nosso encontro justamente com uma oração inicial cantada, né? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Ele ouve o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai e escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração, eu a Ele imploro. Então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra o meu coração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos mostra que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos mostra que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta
acredito que alguns podem ter notado que esse tema ele se faz presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E é justamente o capítulo 27, onde nós vamos encontrar a questão da prece. E nós perguntaríamos de início, apenas para dar um começo para as nossas reflexões, o que seria a prece? O que seria a oração? Pensando nisso, eu acabei me lembrando de uma frase dita por Jesus naquela época, quando ele afirmou: eu e o Pai somos um. Ora, somente nesta frase já dá para a gente ter uma ideia a respeito do envolvimento entre Jesus, nosso irmão, e Deus, o nosso Pai. E podemos chamar isso também de comunhão. É claro que a igreja, a teologia medieval daquela época interpretou simplesmente nessa primeira frase. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, pronto, ele é Deus. Não, não é. Até porque ele continua a frase, dizendo aos discípulos e amigos que ali estavam, assim como eu e o Pai somos um, eu e vós seremos um também. Em algum momento, a nossa comunhão de pensamento, de ideais, de objetivo será tão grande, tão intensa, tão estreita, que seremos um. Bem, então podemos chamar de comunhão. Tá bom. Emmanuel, o espírito guia e orientador de Chico Xavier, ele já dizia que em relação à prece, em relação à oração, nós deveríamos fazê-la da mesma forma que fazemos como o ato de respirar. Nossa, seria tão natural assim? Mas alguém poderia perguntar, mas não seria a banalização da oração, banalização da prece? Eu ficar todo instante repetindo uma prece, uma oração, como eu faço para respirar? Não seria esse o sentido, mas o sentido da espontaneidade, de estarmos a todo instante ligados ao alto, de alguma maneira, através dos fios sutis do pensamento, da intuição, da inspiração, em meio à prece. Nesse capítulo, nós vamos encontrar logo na primeira página, sob o título Qualidade da Prece, alguns trechos, mensagens que foram deixados por 3 evangelistas. Temos então aqui um trecho de Mateus, outro de Marcos e o último de Lucas. E eu peço licença, porque é justamente baseado nesses trechos, nessas mensagens, é que a gente vai continuar a nossa conversa, tá? Então vamos lá. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. Esse é de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. O próximo. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará também os vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. E o último trecho. Texto. Ele contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo, a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé,
orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Na página seguinte, Kardec, nos seus comentários, ele pega e faz um apanhado daquilo que consta nesses 3 textos citados agora há pouco. Então nós vamos entender através da concisão de Allan Kardec que qualidades da prece. Primeira, quando orardes não vos ponhais em evidência. Sim, como fez o fariseu, indo em praça pública, subindo, querendo ser visto de alguma forma, querendo ser notado. Outro, não afeteis orar muito, mas orar bem. É necessário que haja sinceridade, espontaneidade. Não é o número de vezes, como se fosse uma fórmula repetida, é que está a eficácia da prece e da oração. Está no sentimento, está na espontaneidade. Antes de orardes, como ele disse, se tiveres algo contra alguém, vai lá, entre em entendimento com essa pessoa, perdoa, se necessário, e aí retorna. Perdoar? Às vezes a pessoa se perde justamente no conceito do perdão. Mas perdoar, como é que faz? É esquecer? Não, isso é amnésia, né? Perdoar o que quer dizer nesse sentido? Quer dizer o seguinte: você teve um entrevero com alguém em algum momento. Vocês se distanciaram, até a amizade foi comprometida. Aí daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, 5, 10, 15, vocês se reencontram. E aí alguém lembra daquilo que aconteceu. E você se lembra também, mas não guarda a mesma carga emocional do fato, do acontecido. Se isso acontecer, você passou por cima. Você chegou justamente no objetivo do esquecer a prece. É quando nós não sentimos a mesma carga emocional daquele instante infeliz no passado. Então perdoa e volta e faz a tua oferenda. Orai com humildade, tal qual o publicano. Olha, eu sou um réprobo, eu sou um pecador. Não ousava sequer olhar acima, levantar os seus olhos. Quando eu lembro dessa frase, eu me recordo daquela frase feita através da prece daquele escravo africano, que na época ainda da escravatura, ele trabalhava junto a um senhor de engenho, ele tinha sob a sua responsabilidade uma gleba de terra, e todo dia, toda manhã ele saía, colocava o seu chapéu, pegava as ferramentas e ia para o local do trabalho. Chegava antes do sol raiar. E lá, num pedaço de chão, ele se colocava, e quando ele percebia os primeiros raios de sol, ele se descobria, tirava o chapéu, se ajoelhava, olhava para cima e dizia: Senhor, nego velho está aqui. Precisa de mais? Olha a simplicidade, olha a sinceridade, a espontaneidade de alguém. Bem, nesse capítulo, que ele não é muito longo, nós vamos encontrar algumas considerações de Kardec, e uma delas fala sobre as modalidades de prece. E aqui embaixo ele escreve isso mesmo: ação da prece e transmissão do pensamento. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. É o chamado louvor.
Mas aqui eu peço licença aos amigos para acrescentar outros 2 tipos de prece, que são sugeridos pelo nosso grande amigo e companheiro Richard Simonetti, da cidade de Bauru. Inclusive, nesse momento, aproveito para mandar boas vibrações ao nosso querido amigo. E ele sugere mais 2 tipos de prece, que seria a prece da resignação e da confissão, além daquelas 3. Então vamos comentar alguma coisinha sobre cada uma delas rapidinho. Não dá para ter muita profundidade, ficar um pouco na superfície, o tempo não nos é favorável. E a gente começaria justamente por aquele tipo de prece que a gente raramente usa, né? A solicitação. A gente já iniciaria perguntando: é lícito pedir coisas a Deus? Posso pedir coisas a Deus? Posso ou não? O que acham? Posso? Mesmo? Ou não? Posso? Ué, eu vou fazer a prece para quem? Para Deus? Ué, se eu não posso pedir para o meu pai, eu vou pedir para quem? Né? Então eu posso pedir, é lícito pedir. Bem, o que nós podemos pedir? A cena acumulada, né? O bilhete da Federal. Mas abençoado compra o bilhete, pelo menos, né? Aí é milagre. Né? Bem, eu posso pedir o que eu quiser. Mas há certas pessoas, inclusive um amigo nosso de Bauru, ele diz que nós não devemos orar. E foi uma preocupação de Kardec, ele põe nesse capítulo aí, e eu até risquei, no item 6. Ele escreve assim: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Quer dizer, Deus conhece as minhas necessidades antes que elas nasçam em mim. Então, por que é que eu vou pedir, se Ele sabe? É porque aquelas pessoas que assim pensam, com todo respeito, acabam se equivocando na base. Porque o objetivo da prece não é trazer Deus até nós, é nos elevarmos até Ele. André Luiz é o patrono da nossa casa lá em Agudos. Ele afirma que nós estamos mergulhados no amor e na misericórdia divinos como o peixe no oceano. Olha a comparação. O peixe fica sem a água? Difícil, né? Chegamos até a comparar o que ele disse aqui com aquele quadro daquele homem, um caminheiro, né? Alguém que vive aí pelas estradas da vida, cansado, sedento, e que em algum momento ele se depara ali com um oásis, e no oásis uma piscina com água até a boca, água doce até a boca, e ele pula na piscina, e ali ele morre de sede, porque ele se recusa a abrir a boca. Abrir a prece, a oração, mal comparando, é o abrir de boca, espiritualmente falando. Então há essa necessidade. Outra pergunta que a gente faria: Deus sempre atende as nossas preces? Outra coisa que Kardec, o bom senso em pessoa, também coloca no item 5, e é uma frase deixada aqui por Marcos. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Capítulo 11, versículo 24. Mas ele fala que pode tudo. Tudo que se pode, que pede, nós obtemos. Realmente Deus atende. Só que tem um pequeno detalhe. Ele atende com justiça. Nós pedimos o que queremos. E Ele nos dá o que nós realmente necessitamos. E raramente há compatibilidade entre uma coisa e outra. Isso quando a gente não parte para aquela troca com Deus, né? Eu te dou isso, mas você me dá isso. Aí entra a promessa. Nós acabamos mercadejando a oração. Faz-me lembrar a história daquele homem, mercador, tinha um monte de lojinhas, né? Tinha um lucro fabuloso, mês a mês o lucro aumentava, mas não está satisfeito. Ele queria, porque queria ter um contato direto com Deus, o Criador.
Tinha umas perguntinhas para fazer para ele. E de tanto que ele pediu, de tanto que ele se colocou nessa disposição mental, uma noite, ele tão logo se entrega aos braços de Morfeu, desdobra-se, perispírito vai subindo, subindo, subindo. E subiu tanto que chegou em um determinado momento que ele chegou a experimentar o medo, o receio. E aí ameaçou voltar, mas aí não tinha jeito, estava de frente para o homem. Aí a hora que ele viu, Deus, olha, seja bem-vindo, né? Que lhe devo a sua visita. E o homem, né, meio desenchavido no início, mas depois se soltou. Aí foi perguntando, papai, eu preciso de 2 respostas da sua parte. Fala, filho. O que significa 1 milhão de anos perante a eternidade da vida? 1 milhão de anos, filho, é um segundo. Pai, fala, filho. O que significa 1 milhão de dólares diante do celeiro de bênçãos, de possibilidades de auxílio aos filhos queridos? Deus pensa, fala, 1 milhão de dólares, 1 centavo. O homem mais do que depressa, pai, empresta 1 centavo. E Deus, claro, filho, espera 1 segundo. Dá para trocar? Dá para mercadejar? Não. Quando a gente está indo, como se diz, ele já está voltando. Outra questão que dá para a gente perguntar é se Deus ouve as nossas preces. Claro que o ouve é uma força de expressão, porque Deus não é uma orelha, né? Uma grande orelha. Ele não ouve, mas ele sente. Por quê? Porque a prece, antes de mais nada, ela precisa de ter lastro, leveza. Então, aquela prece que nós fazemos aí com nossa intenção mais rasteira, terra a terra, é o tipo de prece que não passa do teto, fica pregada lá. Ela precisa de suavidade, ela precisa de verdade. André Luiz, ele fala que existem vários tipos de onda que nós conhecemos aqui no planeta, né? Então existem as ondas curtas, ondas médias, ondas longas, mas existe um tipo de onda que nós desconhecemos, que é a chamada onda super ultra curta. Essas são as ondas que fazem parte da linguagem dos anjos. Somente aquelas pessoas realmente com o seu labor diário voltado para a prática do Evangelho, que nós diríamos pessoas santificadas. Não sei se aqui em Pederneiras tem, mas em Agudos tem. Aquelas pessoas que a gente chega e fala, nossa, é uma pessoa de Deus. Quando a gente precisa de alguma coisa e não reconhecemos méritos em nós, vamos atrás da pessoa, porque ela é de Deus. Normalmente pessoas que passam por muitas dificuldades, mas acabam atravessando aquele pedaço difícil com equilíbrio, com lucidez, com fé. Bem, se ele atende às nossas preces, de que jeito que ele atende? Novamente André Luiz vem em nosso socorro e diz, Deus atende às nossas preces, ele atende a criatura através da própria criatura. Então nós podemos perceber nessas poucas reflexões que fizemos até agora que a prece é uma necessidade, e grande necessidade para todos nós. E alguém poderia perguntar, mas espera lá, ela é necessária, mas até para Jesus? Jesus precisava orar? Humberto de Campos, irmão X, ele, em uma de suas obras, ele diz o seguinte, Jesus afasta-se do grupo, pois que ia orar. Aí João naquela época devia ter uns 16 anos, 15, 16, um menino. João pergunta para Jesus, mas até mesmo tu tens necessidade da oração? Ao que Jesus responde, a chama que ilumina também gasta o combustível que a sustenta. E eu, no Pai, encontro a sustentação para dar continuidade ao messianato de amor. Então todos, de alguma maneira,
Em algum momento, precisamos desse momento, desse instante de busca, de comunhão com os planos superiores da vida. É interessante que no trecho que eu li logo de início, no primeiro texto de Mateus, vocês lembram que ele fala: mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. Ele orienta justamente que possamos estar naquele lugar, naquele ponto em nossa casa onde a gente se sinta melhor, mais à vontade, mais leve. Mas a gente poderia transpor e estabelecer uma comparação junto ao aspecto psicológico desse lugar, desse quarto íntimo e pessoal que nós temos na nossa casa, com aquele lugar pessoal que todos temos e que poderíamos chamar de deserto íntimo. O nosso companheiro, aquele rapaz que trabalha na Fátima Bernardes lá, o Rossandro Klinge, ele tem uma expressão interessante: é o deserto íntimo, que todos nós temos. E precisamos, de tempos em tempos, nos refugiar ali. Não é fugir do mundo, mas estarmos em paz. Mas que deserto é esse? Olha, a gente ouve e lê nos textos que João Batista se afastou para o deserto. Moisés afasta-se e vai até o deserto. Jesus foi até o deserto orar. E nós temos um deserto pessoal, íntimo, que é só nosso. E é justamente aí que Rossandro acaba afirmando ainda a sua concepção. E ele diz que nesse deserto, os nossos amigos, nossos melhores amigos não podem ir. Lá os nossos pais também não vão. Ali nem Jesus tem acesso. Lá, diz ele, nem Deus pode entrar. Puxa, mas aí nem Deus. Sabem por quê? Porque Ele já está lá. Ele está nos esperando, de braços abertos, como o Pai que aguarda o aconchego do próprio Filho em seu regaço. Bem, falamos sobre a solicitação, mas tem a resignação. Lembra que eu falei aquelas duas preces que o Richard sugere, que a gente também considera? Essa é uma delas, da resignação. Mas para que serve? Justamente para aqueles momentos, situações inexoráveis, que nós não temos o que fazer. É uma doença extremamente grave, incurável, é o desencarne de alguém que não há o que se fazer, senão se resignar. Naquele livro O Profeta, de Gibran Khalil Gibran, tem lá um pequeno trecho quando ele fala a respeito do sofrimento, que eu acho interessante. Quando ele diz: quando a vida de oferecer o cálice com o líquido amargo, sorva-o em paz e tranquilidade, porque está sendo oferecido pelas mãos amoráveis da própria vida. Lembre-se que esse cálice foi confeccionado com a argila que o oleiro divino umedeceu em suas lágrimas sagradas. Resignar. Nelma, sobrinha de Chico Xavier, adorava o tio. Desde pequenininha acompanhava Chico em todos os lugares que ele ia. As participações em atividades assistenciais, os grupos de apoio, socorro, ela ia e o tio estava junto. E ela cresceu ali junto ao Chico. Uma moça bonita, vistosa. Em determinado momento ela enamorou-se. Um rapaz que também participava daquelas equipes de atendimento, de socorro. Marcaram um casamento. Sonho de todos, né? Pelo menos da grande maioria. E ela se casou. Casaram-se. Dali a 3 meses, sentiu-se mal. Foi até o médico, realizou alguns exames e constatou que era uma doença incurável. Teria aí alguns meses de vida. E Nelma chega
até Chico e pede para que ele interceda junto a Emmanuel, para que elaborasse uma prece, para que ela pudesse se apegar nos momentos mais difíceis da doença. E Emmanuel fez. E é um verdadeiro primor o que ele fez para aquela moça. E essa prece diz o seguinte: meu Deus, deponho aos teus pés meu vestido de noivado, os presentes do passado e as rosas do meu jardim, pois agora, Pai querido, somente vibra em meu peito o teu amor, santo e perfeito, o teu amor, puro e sem fim. Ah, meu Pai, guarda contigo o meu cofre de arminho e ouro, onde eu guardava o tesouro que me deste ao coração. Entrego-te minhas horas, meus sonhos, meus castelos, meus anseios mais singelos, minhas capas de ilusão. Ah, meu Pai, guarda a coroa das flores de laranjeira que eu teci a vida inteira, como o pássaro ao cantar. Ah, meu Senhor, como é doce romper os grilhões do mundo e esperar teu amor profundo nas bênçãos do Eterno Pai. Em troca, meu Pai, concede agora que me levanto, que a lã do Cordeiro Santo me agasalhe o coração, que eu calce a sandália pobre para a grande caminhada, que me conduz à morada da paz e da redenção. Olha que coisa. Nos momentos mais difíceis, da dor mais atroz, era nisso que Nelma se apegava, resignação. Tem também a prece da exaltação, como nós vimos, ou a prece de louvor. De todas as preces, orações que já vi, já acabei tendo em minhas mãos, eu acho que a que mais se aproxima da oração ideal, da exaltação, é aquela do Salmo 23 de Davi. Lembram dela? Tem uma participação especial. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas muito tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges de perfume minha cabeça, o meu cálice transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa prece de louvor, Salmo 23 de Davi. Muita gente evoca, né? Ah, o Senhor é meu pastor, uma coisa está difícil. E está certo. Isso me lembra muito uma frase de Paulo de Tarso, quando ele dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? É aquela confiança plena que nós temos em Deus, o Pai. Ouvi dizer, não sou dessa época, que há uns 30, 40 anos havia um banco chamado Banco Nacional, e o logotipo desse banco era um guarda-chuva. Olha que sacada. Por que um guarda-chuva? Ali eles chamam os clientes para que eles se sintam protegidos contra as intempéries das crises econômicas que estão por aí. Então é alguma coisa na qual a gente se apega, ora, vibra, justamente confiando num poder maior, que é o do Pai, que é o poder do nosso Criador, né? A confissão
é outra das preces que Richard sugere. Falamos da resignação, agora da confissão. Mas não é aquela confissão auricular que a gente vai encontrar ainda em algumas denominações religiosas. Não precisa do intermediário. A confissão entre filho, pai, criatura, criador. Mas para que isso aconteça, necessário se faz que nós abramos o coração. Isso às vezes é difícil. No século passado, houve uma exposição de arte nas terras de França. E para lá se dirigiram todos os artistas, artesãos, pintores. Foi uma festa grande, uma feira muito grande. E dentre todas as obras ali expostas, uma chamava a atenção das pessoas. E era uma pintura a óleo, grande. E essa pintura retratava o seguinte: quem pintou colocou logo no primeiro plano uma casa muito simples. Nessa casa a figura de Jesus. Jesus estava segurando na mão esquerda uma lanterna acesa. Daí o nome da obra, A Luz do Mundo. Jesus com a lanterna na mão esquerda e com a mão direita o movimento de quem ia bater a porta. E é claro, onde tem exposição de arte, tem crítico de arte no meio. E um desses críticos parou, olhou, falou: não, está incompleto. E saiu a caça do autor, que era Roland Hunt. E ali naquele meio, aquela gentarada, ele achou o autor e puxou, com delicadeza, próximo ao quadro, e falou: não, agora eu me dou bem. Falou: olha, a sua obra é magnífica, mas ela está incompleta. Mas por que está incompleta? Mas não percebe? Olha a porta. O que tem? Não tem maçaneta. É esse o problema? É que diferente das bilhões de portas que existem no mundo, essa porta é diferente. A maçaneta existe apenas pelo lado de dentro. Essa porta representa o coração humano. Jesus não violenta consciências. Ele pede licença e entra se nós deixarmos. Essa oração da confissão é bem isso. E eu, após muito tempo pesquisando, compilando aqui e ali, olhando um livro ali, achei na obra de um pensador espírita chamado Rubens Costa Romanelli, o seu livro Primado do Espírito. Não se acha mais, nem adianta procurar, nem sebo não acha. Eu tenho ele xerocado, é uma raridade ter lá em casa. Só que nesse livro eu encontrei uma oração que o Romanelli fez, e ele dizia que sempre fazia muito constantemente, quase toda noite. E eu me apeguei a ela também. E o nome dessa oração é invocação. Vejam bem se não é bem uma confissão. E ele começa dizendo: Senhor, inundas-me no esplendor da tua luz. No entanto, cego não te vejo. Falas-me com a eloquência do teu verbo, contudo, surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, todavia insensível não te sinto. Senhor, quanta contradição, tu bem perto de mim e eu tão distante de ti. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos de orgulho, abre-me os ouvidos surdos de vaidade e sensibiliza meu coração. Quantas vezes comprometido com a maldade, para que eu possa me transformar no espelho que venha refletir a tua divina imagem na intimidade do meu ser. Papo direto, papo reto, papo direto. Criatura, criador. Não adianta querer escamotear, enganar. É Deus. Né? Bem, e finalmente a prece que nós também quase sempre esquecemos de fazer, que é a de agradecer, a do agradecimento. E eu trouxe uma música, depois dessa música tem mais outras, que servem como agradecimento a Deus por esse momento.
ela foi feita por um espírita, artista, o nome dele João Cabete. Fez inúmeras obras musicais, mas essa aqui fala justamente, é o nome da prece, da canção, Gratidão a Deus. Ele coloca várias situações, quando a situação está dura, está apertada, está difícil, o que fazer? Achar que a nossa dor é a maior? Ou olharmos para trás e vislumbrarmos que existem muito mais pessoas sofrendo de uma forma incomparável, muito mais do que nós. Então a música é a seguinte. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida apaga a ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Tem mais essa oração. Aleluia. Um agradecimento por esse momento. É de Leonard Cohen. Secret show they've played and then please the Lord, but you don't really care for music, so you go then fall and fight the meal floor and then meal life the buffet in conclusion. Hallelujah, hallelujah. Your face was strong, but you didn't grow.
fazer aqui o Pai Nosso cantado, encerrando o nosso encontro. Agradecemos desde já o convite, o fato de estarmos aqui comungando de um mesmo sentimento. E quem quiser, canta junto, tá? Melhor para vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. E o teu amor vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. E o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que Deus nos abençoe. Queremos agradecer mais uma vez essa palestra, que eu acho que todos nós levamos conosco a certeza que Deus está sempre presente em nossa vida, né? E nessa prece para finalizar, não tem muito mais o que falar, tudo já foi dito. Só existe uma palavra que é gratidão. Gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, que a gente consiga mesmo absorver todo o ensinamento que aqui foi dito, que a gente consiga ter esse aconchego de Pai mesmo, próximo a Deus, não só da boca para fora, mas quando a gente chamar Ele de Pai, quando a gente fala Pai Nosso, a gente está falando Pai Nosso porque Ele é realmente o nosso Pai. Não é só uma frase decorada. Que nós consigamos realmente chegarmos até Deus e senti-lo em nosso coração, como aqui foi dito de tantas maneiras, agradecendo, louvando. E nunca, nunca nos esqueçamos do amor infinito de Deus por nós. Não é porque a gente não consegue o que pedimos como nós queremos, porque somos crianças ainda, na verdade, engatinhando, e o pai sempre tem que ajudar essa criança, nem tudo que ela quer, ela pode fazer. Então entendamos e comunhamos com Deus sempre. Senhor, muito obrigada
por mais uma oportunidade. Abençoe a cada um que está aqui. Abençoe os trabalhadores que aqui não puderam vir hoje. Abençoe a quem nos está assistindo. A todas as pessoas que pedem por orações na nossa página, no caderno de orações. E principalmente, Senhor, eu peço por hoje, por um suicida que nos foi pedido oração. Que é o que a gente está tentando, é o que eu peço para a família, ter equilíbrio e confiar no Pai, que Deus não nos abandona jamais. Que assim seja. Nós temos o trabalho de paz. O varal continua e Pongaí vai ter sábado agora na Praça da Matriz. Tá. Então a gente tem a programação do Varal Solidário, né? Tá lá na massa de assessoria do lado da Caixa e lá no Espetinho. Canto Verde. Canto Verde, sempre esqueço. Lá, Canto Verde. E as pessoas, é bem legal porque assim, as pessoas estão colocando roupas, as que estão necessitando, estão tirando exatamente o que necessitam. A gente foi lá ver. Pongaí fez sábado passado. E faz esse agora? Vai fazer esse agora lá, deu endereço na praça, onde vai ser? Na Praça da Matriz. Pongaí, então fica o convite para quem tiver a roupa, para ir lá pendurar no varal, para as pessoas que necessitarem buscarem essa roupa. E nossos trabalhos, nós vamos continuar. Hoje, com a Ellen doou bastante roupa, vai ajudar a gente a abastecer os 2 pontos que não sei se é graças assim, mas as pessoas estão entendendo que é para levar somente o necessário. Outro recado é que amanhã tem estudo. Aqui todos estão convidados, o estudo é aberto, começa às 8 e também pelo Face. Mais algum recado, Lê? Então, agora a gente tem o passe, quem quiser ficar à vontade. Muito obrigada.